algumas especificamente, porque eu devo a elas a minha formação no Hospital das Clínicas da USP. Embora seja o pessoal que me formou, eu sei que eu tenho que agradecer a muitas pessoas, como vocês aqui, que são do Brasil todo, com quem eu aprendo sempre. Mas o início da laparoscopia foi provocado por algumas pessoas que me influenciaram profundamente. O professor Gilberto Menezes de Góes, professor titular de urologia da USP, que morreu jovem, com 52 anos, e foi o grande mestre da cirurgia adrenal no Brasil. E foi ele que tirou das mãos da cirurgia geral a cirurgia da adrenal. Se não fosse por ele, nós hoje não estaríamos aqui. Só cirurgiões gerais estariam operando adrenal. O professor Gilberto Menezes de Góes lutou arduamente para que a adrenal ficasse no retroperitônio do urologista. O discípulo predileto dele, o professor Antônio Marmo Lucon, o grande cirurgião de adrenal nas últimas décadas, também no Hospital das Clínicas, foi meu professor. O professor Anuar Mitre, com quem eu tive o prazer de construir uma experiência de adrenal e mais de 100 casos no Hospital das Clínicas, que gerou uma livre docência. Aprendemos juntos, crescemos juntos, e ele me ensinou e continua me ensinando muito. O professor Francisco Denis, com quem eu operei muitíssimo, talvez o cirurgião mais completo que eu já tenha conhecido até hoje, e com quem eu tive o prazer de iniciar a experiência de adrenalectomia em crianças, mesmo pequenininhas. Fizemos um trabalho e hoje ele, sem dúvida, deve ter a maior experiência do mundo em cirurgia de crianças. O professor Sami Arap, que era o professor da USP quando a laparoscopia foi introduzida no Hospital das Clínicas e no Brasil, ele deu sinal verde. O professor nunca atrapalhou, pelo contrário, ele sempre incentivou as ousadias dos cirurgiões que queriam experimentar tudo, né? Não era fácil a convivência com o professor Sami, personalidade forte, extraordinariamente inteligente, mas eu devo agradecer muito a ele porque ele permitiu que as minhas ousadias mais criativas fossem realizadas no serviço dele. A professora Berenice Mendonça, endocrinologista, que foi, sem dúvida, um divisor de águas na cirurgia laparoscópica no Brasil. Como clínica, ela deu sinal verde para que os pacientes da endocrinologia fossem operados com grande entusiasmo da parte dela, e ela deve merecer de nós um extraordinário reconhecimento. E meu querido amigo José Luiz Chambot, que eu posso dizer que foi meu discípulo no início da adrenalectomia e que é destacadamente hoje e talvez o maior cirurgião de adrenal do mundo. Detém uma experiência extraordinária, inigualável, e a quem eu presto aqui a minha homenagem. As primeiras adrenalectomias foram feitas em 92 por um japonês, Higashihara, urologista, e por um cirurgião geral canadense, Michel Gagné. Essa rivalidade da cirurgia geral e da urologia é daquela época para cá. Até hoje ela existe. Até recentemente, a cirurgia de adrenal no Rio de Janeiro era dominada por um cirurgião geral. Aí apareceu o Dr. Milfon, grande cirurgião, e trouxe para a urologia a cirurgia da adrenal. Mas essa disputa começou lá em 92, um cirurgião geral e um urologista. A primeira grande casuística foi apresentada 5 anos depois, em 97, pelos japoneses, num trabalho multicêntrico. Nenhum cirurgião desse trabalho tinha mais do que 20 cirurgias, ou seja, eram muitos cirurgiões com pouca experiência. Observem bem os dados que eles apresentaram em 97. Mortalidade nenhuma nos primeiros 30 dias. Conversões 4%, guardem esse número. Complicações da ordem de 16%. E transfusões 5%. Essa referência deve ser a referência para a comparação com todos os demais cirurgiões. Há cirurgiões de adrenal hoje que têm 1.000 casos operados pessoalmente. Aqui havia um montão de urologistas do Japão que tinham operado 1, 2, 5, 10, 7, 20 casos no máximo, e essa era a experiência em cima de uma curva de aprendizado.
Eu publiquei em 2004, 7 anos depois desse trabalho, uma casuística com mais de 100 pacientes, em que os resultados, observem bem, mortalidade igual dos japoneses, conversões igual dos japoneses, complicações muito semelhantes às dos japoneses, 17%, e transfusões muito parecido. Ou seja, aparentemente, a curva de aprendizado da cirurgia de adrenal é curta e os resultados se estabilizam. Não há uma diferença extraordinária desses que eu estou apresentando agora com os atuais. Eu mesmo apresentei uma casuística em 2018 com 200 casos operados pessoalmente, com nenhum óbito nos primeiros 30 dias, complicações maiores de 4%, conversões para cirurgia aberta 3% e transfusões de 2%, ou seja, números um pouco melhores com o adquirir da experiência. Acredito que esses números possam melhorar, mas muito pouco. Talvez as transfusões possam ir para 1,5%, 1%, mas são resultados que eu acredito que sejam produto de estabilidade depois de uma longa curva de aprendizado. Os principais casos operados nessa casuística de 200 casos foram hiperalto, FeL, Cushing e virilização. São as 4 doenças com hiperfunção da adrenal. Metástases, alguns casos de pulmão, melanoma, metástases únicas, e incidentalomas, nos quais incluíram-se teratoma, mielolipoma, ganglioneuroma, neuroblastoma, câncer, pseudocisto, adenoma cortical, schwannoma. Tivemos aí uma gama de casos e algumas surpresas, como esse teratoma, que era e ainda é único na literatura, alguns casos de câncer que foram operados sem querer. A nossa filosofia era e continua sendo de não operar câncer, vou explicar mais tarde, mas operamos câncer sem querer. Me lembro bem de um caso de uma criança que foi operada de um tumor de adrenal e era supostamente um adenoma. Tudo indicava que era um adenoma, mas o patologista disse que havia trombose tumoral na veia adrenal, era um câncer. Então, isso foi operado sem querer, dessa forma. Aqui é um caso de uma mulher de 52 anos com um adenoma heterogêneo de adrenal esquerda de 7 centímetros de maior eixo. Caso do professor Anwar Mitra, operado há mais de 20 anos atrás, no Sírio-Libanês, e ela foi operada pelo seguinte: primeiro, porque ela queria operar, ela não queria ficar com o tumor em observação. E segundo, que era muito grande e heterogêneo, o que levanta a dúvida da benignidade ou malignidade. Os tumores homogêneos, radiologicamente homogêneos, são provavelmente benignos. E os tumores heterogêneos são provavelmente malignos, a priori. Então, este caso ilustra bem um ponto: um tumor grande demais, numa mulher relativamente jovem, e num tumor heterogêneo, radiologicamente falando. Aqui um caso muito interessante é de um menino de 16 anos que teve um infarto do miocárdio jogando basquete. Ele tinha, na verdade, um FeL bilateral e, posteriormente, esse menino, atleta, foi submetido a uma adrenalectomia direita, total, e uma adrenalectomia parcial esquerda para preservação da função adrenal. Evoluiu bem, ficou curado do ponto de vista funcional e continua sendo acompanhado. Mas ele teve um quadro absolutamente típico de infarto do miocárdio por uma crise hipertensiva aos 16 anos e tinha esse diagnóstico de um FeL bilateral. Uma doença rara que talvez poucos tenham visto, são 3 exames diferentes, mas são 3 casos diferentes. Observem aqui: um pseudocisto de adrenal, um pseudocisto enorme de adrenal e, na ressonância, um pseudocisto de adrenal. São 3 casos diferentes. Pseudocisto é uma doença rara. Ela aparece, quando a gente abre, ela parece um cisto complexo de rim, mas não é. É uma doença rara, dá em mulheres, geralmente magras, são mulheres que têm sintomas. Esses pseudocistos devem ser removidos inteiramente e não parcialmente, porque senão há uma recidiva,
E são doenças que a gente aprende com o tempo, porque pouco a gente acha na literatura, muito pouco. Eu publiquei uma vez 8 casos disso aí, mas demorou 20 anos para juntar. Então, são casos que, a priori, a gente não sabe o que é. O radiologista não sabe o que é. E, com a experiência, a gente vê. São cistos de adrenal, uma parede grossa, parece um cisto Bosniak 4 de rim, mas é um cisto de adrenal, e causam, esses cistos causam dores, e eles devem ser operados quando sintomáticos. Aqui é um caso muito raro de um adenoma multicístico, multinodular, macronodular. Esse tumor macronodular de adrenal era considerado até recentemente uma doença, uma curiosidade para a urologia, INOP, inoperável. O Dr. José Luiz Chambaud mudou a história disso aí. Chambaud passou a operar esses casos, fazendo uma adrenalectomia total de um lado, numa coisa volumosa, mais volumoso, e uma adrenalectomia parcial do outro. Então, isso é uma novidade na literatura mundial. Ele e a equipe dele apresentaram isso no ano passado, publicaram, e essa novidade passou a ser agora uma novidade urológica e não endocrinológica. Aqui um outro caso, uma radiologia mostrando um tumor de adrenal que excede, ultrapassa as fronteiras da adrenal. É tipicamente uma coisa heterogênea, que excede os limites dos tecidos vizinhos, é um câncer. Isso é um câncer de adrenal. O que é discutível aqui é operar ou não por laparoscopia, mesmo que seja exequível. Eu, pessoalmente, sou contra, mas há pessoas que sabem muito mais do que eu que são a favor de operar um câncer de adrenal por laparoscopia. Os custos da cirurgia laparoscópica foram, no início, muito discutidos. Muito discutidos. Por quê? Porque os americanos utilizavam um arsenal imenso de materiais descartáveis. Um arsenal, uma fortuna de materiais descartáveis. E os europeus procuravam economizar, utilizando o mínimo de materiais descartáveis. E nós aprendemos com os europeus, não com os americanos, que dá para fazer uma cirurgia bem feita com materiais permanentes e com alguma coisinha descartável. Então, os custos da cirurgia laparoscópica da adrenal são muito, mas muito menores do que o da cirurgia aberta convencional. Esse trabalho, que é antigo, é de 97, outro é de 99, esses trabalhos mostram que o custo da cirurgia laparoscópica, o custo hospitalar, é da ordem de 18% a 60% menor. Mas quando você considera, como os japoneses, o custo social, ou seja, o retorno ao trabalho, a convalescença, o número é mais espetacular. Então, quando você faz a cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica e compara os custos, os resultados são gritantemente melhores na cirurgia laparoscópica. Vamos dar um exemplo. Você faz uma lombotomia para operar um feocromocitoma. Ou você faz uma cirurgia laparoscópica para operar um feocromocitoma. O paciente do feocromocitoma operado por laparoscopia pode trabalhar 7 dias depois e pode estar em casa no dia seguinte. O paciente que faz uma lombotomia para operar um fel, que não é uma cirurgia fácil, nem por via aberta, nem por via laparoscópica, ele vai ficar no mínimo 2 meses em casa, porque ele tem dor lombar, ele fez uma cirurgia agressiva no reto peritônio, ele demora para atingir a convalescência e voltar ao trabalho. Então, se você considera todos os custos diretos hospitalares e os custos sociais e de convalescença, a cirurgia laparoscópica é muitas vezes superior. Nem estou falando aqui em transfusão de sangue, em dor, estou falando só em custos. Quando eu comecei a cirurgia laparoscópica, há muitos anos atrás, havia uma dúvida. Não é perigoso demais operar criança? Criança pequenininha, 2 anos, 1 ano, alguns meses. E os trabalhos mostraram, esse é um trabalho meu com o professor Francisco Denis, que tem uma casuística N vezes maior que essa hoje. Mas, na época, essa era uma das maiores casuísticas do mundo, quando foi publicada. Havia 13 casos, juntando casos daqui do Brasil e casos de Santiago do Chile, de Otávio Castilho, um grande cirurgião latino-americano.
E a cirurgia laparoscópica de crianças mostrou-se factível, execuível, desde 8 meses de idade. Então, a adrenalectomia em crianças ficou estabelecida depois de algumas publicações japonesas, europeias, poucas americanas e algumas nacionais. Essa casuística nossa, juntando com a casuística do Chile, teve uma repercussão internacional grande. Isso é considerado hoje um marco no gold standard, que é hoje a cirurgia de adrenal em crianças. Essa é uma menininha de 2 anos, um Cushing típico, e que foi operada de um tumor de adrenal, que era um adenoma, não muito grande, e ela ficou completamente recuperada, tendo alta no primeiro PO, um resultado extraordinário para uma criança pequenininha. E as crianças, faço uma ressalva, não precisam ser operadas com material de crianças. Elas podem ser operadas com material de adultos, sem nenhuma dificuldade. Não é necessário você ter uma ótica de 5 milímetros, que é cara, trocar-se de 3 milímetros, que são caríssimos e frágeis. Você pode operar muito bem uma criança com vantagens, com material de 5 milímetros, de 10 milímetros dos adultos. Então, quando há recursos, vamos dizer, em excesso, quando há uma riqueza que não é comum no nosso país, você pode usar lá um material extraordinariamente sofisticado e caro, que é o material infantil, mas não é absolutamente necessário. A adrenalectomia parcial foi alvo de estudos nossos, e do Dr. Chambot, anos atrás, e do Dr. Anuar também. Nós fizemos vários casos, e esse em vermelho aqui embaixo, a hiperplasia macronodular, é uma novidade. Eu não tinha essa observação até um ano atrás, mas agora a hiperplasia macronodular, geralmente causadora de Cushing, ela não deve ser abandonada aos cuidados clínicos, ela deve ser operada de acordo com a tese do Dr. Chambot e de seus assistentes, que ela deve ser submetida a uma adrenalectomia total no lado maior e uma adrenalectomia parcial, deixando lá alguns poucos, 2, 3 centímetros cúbicos de tecido do lado a ser preservado. E isso gera uma evolução clínica muito favorável. O paciente fica, geralmente, independente de drogas e sem o Cushing. Em alguns casos, há uma falência daquele tecido deixado, e esse tecido deixado morre, e é necessário, então, fazer uma reposição, como se fora uma adrenalectomia total bilateral. Mas nós indicamos isso algumas vezes, e o filé mignon das indicações é o hiperaldo primário, porque o hiperaldo, em geral, é pequeno e periférico, e benigno. Então, quando você opera um hiperaldo, você tem quase que 100% de chance de ser bem-sucedido. Só que isso aí não é todo dia que aparece. O que aparece mais são esses abacaxis aqui. Uma doença familiar, como von Hippel-Lindau, von Recklinghausen, MEN tipo 2A, fel familiar, onde você tem a obrigação de tentar preservar algum tecido de adrenal para dar qualidade de vida. E não tirar tudo, porque o paciente é um paciente complexo, sindrômico. Ou seja, a adrenalectomia parcial, que foi muito bem estudada pelo Dr. André Meirelles, de Campinas, da PUC de Campinas, e muito bem estudada pelo Dr. Chambot, que tem até um capítulo no livro sobre adrenalé parcial. Ela tem indicações, na minha opinião, cada vez mais restritas. Elas existem, mas elas são muito restritas. E eu quero dizer que a adrenalectomia parcial não foi inventada por nós, os laparoscopistas. Ela foi descrita muito antes de nós por cirurgiões abertos e cirurgiões gerais. A adrenalectomia parcial tem resultados muito bons nas nossas mãos, mas as indicações são muito restritas. Vejam lá uma peça que tem um adenoma, causador de hiperparatireoidismo, uma margenzinha mínima, macroscópica, e a pessoa fica totalmente curada. Esse é um caso bom. Esse é um caso bom, que é o grande filé mignon da adrenalectomia parcial, mas que a gente, infelizmente, não acha todo dia. As conclusões principais dessa experiência acumulada
de 25 anos são as seguintes. A adrenalectomia laparoscópica é o padrão ouro, desde 97. É o padrão ouro da cirurgia de adrenal. Ela superou em muito a cirurgia aberta. Você pode fazer um paralelo com a cirurgia de vesícula biliar na gastro. Raramente você indica uma cirurgia aberta de vesícula biliar, seja lá o que for. E a cirurgia de adrenal, embora não tenha, infelizmente, o mesmo volume, ela tem características semelhantes. E a adrenalectomia laparoscópica é o padrão ouro em adrenalectomia total, quando você pretende remover o órgão todo, sem restos. Uma adrenalectomia semelhante à que se faz por cirurgia aberta, seja por toracofrenolaparotomia, por lombotomia, por laparotomia subcostal, da maneira que for. A adrenalectomia laparoscópica é o padrão ouro para a adrenalectomia bilateral. A adrenalectomia bilateral é uma cirurgia de indicação rara. Pessoalmente, eu tenho 8 casos apenas, em 25 anos, de adrenalectomia bilateral por Cushing, por falha da neurocirurgia associada ou não à radiocirurgia. Ou seja, um paciente que tem um adenoma hipofisário de Cushing, ele faz a ablação por cirurgia ou por radiocirurgia, e isso falha, ele continua cushingoide. O Cushing é uma doença fatal. Então, resta a opção da adrenalectomia total bilateral, ou seja, indicação rara, mas, sem dúvida, é uma cirurgia 10 vezes melhor do que a cirurgia aberta, como era feita no passado, e ela pode ser feita bilateral ao mesmo tempo. No início da nossa experiência, por medo, nós fazíamos uma cirurgia de um lado, quando a indicação era bilateral, e depois do outro. Por exemplo, aquele fel bilateral daquele menino adolescente, a gente faria uma adrenaleia à direita e depois uma parcial à esquerda. De jeito nenhum. A literatura mundial e a experiência pessoal mostram que os riscos são menores quando você faz uma adrenalectomia ao mesmo tempo, bilateral. Faz à direita, depois faz à esquerda ou vice-versa. A adrenalectomia parcial, que foi inventada pelos cirurgiões de via aberta, ela foi transplantada para a cirurgia laparoscópica com bons resultados. O problema da parcial é que você tem que remover um pedaço da adrenal, deixando o suficiente, no mínimo 1/3 da glândula, para que o indivíduo tenha função suficiente para não depender da reposição de mineralocorticoides e glicocorticoides. Então, a adrenaleia parcial é totalmente factível, é uma cirurgia relativamente fácil, a não ser naqueles casos que o Dr. Chambot opera, de macronodular, que são cirurgias mais difíceis, mas a cirurgia de adrenaleia parcial não é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia relativamente simples. Ela pode ser feita com hemolock, com bisturi bipolar, com ultracígio, com qualquer coisa, funciona. Você recebe uma parte, com margem macroscópica, tira aquele pedaço e pronto. Particularmente em fel familiar, hiperaldosteronismo e doenças que têm uma adrenal única, você deve tentar fazer uma adrenaleia parcial. A cirurgia associada, antigamente, era feita com algum temor. Por exemplo, eu vou tirar um tumor de feocromocitoma do lado direito e tiro a vesícula biliar junto. Havia medo de ser feito isso. Hoje se faz de rotina. Mesmo que você tenha um fel do lado de lá, do lado esquerdo, você pode fazer no mesmo ato a vesícula. Não tem problema nenhum. Ou você faz uma cirurgia renal junto com a adrenalé, uma biópsia, uma nefrectomia parcial, não importa. A experiência internacional é suficientemente grande para que eu diga que a adrenalectomia laparoscópica é o padrão ouro quando há necessidade de uma cirurgia associada. Quais as indicações estabelecidas em cirurgia laparoscópica de adrenal? Hiperaldo é o clássico. Hiperaldo primário é uma bolinha, um adenoma de adrenal, produtor de aldosterona. O resultado é sempre maravilhoso, o indivíduo sara da hipertensão, sara das câimbras, sara da hipocalemia, ele tem uma doença benigna, é o melhor caso. O fel, que é uma doença de evolução natural fatal, deve ser operado, porque o doente morre.
Então, ele deve ser operado, e a melhor cirurgia para esse caso é a cirurgia laparoscópica. Por quê? Porque ela, que no início havia um medo associado a ela de uma crise hipertensiva na indução da anestesia. Isso se demonstrou ser falso. Isso é falso. Em todo o mundo, o feocromocitoma é operado por laparoscopia, ponto final. É claro que não vai operar um fel de 1 quilo, mas vai operar a maioria dos féus, que é pequena. Você opera o fel com as mesmas vantagens de uma cirurgia aberta, super bem feita, mas você tem as vantagens enormes do pós-operatório. Então, o feocromocitoma demanda uma equipe multidisciplinar. Endócrino, um ótimo anestesista, você tem que ter um cirurgião competente, você tem que ter um pós-operatório muito cuidadoso. Esses pacientes dão trabalho, há um risco associado ao fel. Ele não é o pior paciente para ser operado pelo laparoscopista. O pior doente é o doente com Cushing, é o que corre mais riscos. Mas o fel é uma arte. É uma arte associada à técnica médica. A doença de Cushing, seja ela a doença de Cushing por adenoma de adrenal ou a doença de Cushing clássica por adenoma hipofisário, pode ser operada por laparoscopia sem dúvida. E a última linha mostra a hiperplasia macronodular com Cushing, que é uma inovação, que é uma coisa original do Dr. José Luiz Chambot, e isso deve ser incluído como indicação já estabelecida pelo trabalho, pelas publicações e pelos prêmios que ele já ganhou com relação a essas publicações. Outras, virilização, é o tumor de adrenal que produz testosterona, causando uma virilização. Esse tumor, em crianças, metade deles é benigno, metade é maligno. Em adultos, a maioria é benigno. São tumores bastante raros. Eu não operei mais do que 4, 5, até hoje. Mas são casos inesquecíveis, onde a mulher, geralmente é uma mulher que tem um processo de virilização muito intenso, com alterações funcionais e anatômicas. Por exemplo, a voz engrossa e aquilo não volta depois que sara do tumor. Ela tem, por exemplo, uma hipersexualidade naquela fase, um crescimento do clitóris, barba, calvície, a musculatura se desenvolve sem exercício. É um quadro absolutamente fascinante, o de virilização. O quadro de metástases é uma indicação bastante rara. As metástases têm que ser geralmente únicas, coisa difícil de achar hoje em dia, mas a gente acha, e pode ressecar a adrenal com algum sucesso. O pseudocisto é uma indicação rara, que a gente tem que encontrar o caso e ter um radiologista que tenha boa vontade e alguma experiência, e você deve operar isso. Não é uma cirurgia difícil, é uma cirurgia fácil de fazer. O incidentaloma, que tem indicações quando o tumor cresce de um ano para o outro, ou quando ele já é grande, na sua primeira apresentação. O incidentaloma é uma areia movediça. Há indicações que são indicações forçadas. Há indicações que são financeiras. Há indicações que são desonestas. O incidentaloma, em geral, não deve ser operado de ponto final. Nós operamos no início da laparoscopia, muitas vezes, incidentaloma sem indicação, pelo entusiasmo com a técnica, pela indicação da endocrinologia, porque o que cai na rede é peixe. Eu me lembro que na nossa primeira apresentação havia casos demais de incidentaloma. Adenomas que hoje em dia, olhando para trás, foi um erro ter operado. Poderiam ser casos acompanhados. Em nossa defesa, eu tenho a dizer que a radiologia também não era lá essas coisas. A radiologia ficava devendo. Hoje, uma boa tomografia diz claramente se você deve operar ou não aquele adenoma, especialmente se ele for pequeno. Então, eu não sou defensor de que os adenomas devem ser operados, porque o paciente tem que fazer um longo e penoso acompanhamento. Há cirurgiões, inclusive famosos, que operam todo mundo. Eu diria que é uma desonestidade você operar um incidentaloma que o radiologista afirma que é uma doença insignificante e benigna. E a hiperplasia macronodular, que eu já mencionei, que é uma cirurgia que pode ser feita. As contraindicações são tumores localmente invasivos e tumores muito grandes. Vejam aqui, um tumor que invade as estruturas vizinhas, outro que invade as estruturas vizinhas. Está na cara que isso aqui é câncer. Não deve ser operado,
para não haver uma carcinomatose. E tumores que vão além da nossa habilidade técnica, são muito grandes para enfrentar uma cirurgia laparoscópica. O futuro talvez esteja na robótica, que ainda não mostrou a que veio em adrenal, e talvez uma terapia molecular que vai matar a nossa atividade como cirurgiões de adrenal. Obrigado. Bom, professor, agradecer a sua generosidade de poder compartilhar essa experiência que é fantástica. Um tempo curto, o senhor conseguiu cumprir exatamente o que a gente precisava ouvir. A gente tem algumas perguntas, eu consegui ler 3 perguntas no chat, depois o Ricardo e o Clóvis estão aí, se tiver mais alguma, eles podem complementar, que eu acho que são interessantes. A primeira perguntou se tem aquela clássica, se tem algum limite de tamanho para a ressecção da cirurgia de adrenal, na sua experiência, se tem alguma opinião. Uma segunda pergunta seria se tem alguma dica no preparo dos pacientes com síndrome de Cushing. E uma terceira, se o senhor tiver que converter, qual a incisão o senhor faz? Se tem também alguma coisa que o senhor prepara, se tampona antes, se faz alguma coisa para evitar complicação durante a cirurgia de conversão. Tá. O tamanho varia de cirurgião para cirurgião, de caso para caso. Eu já tive que converter, e digo isso com vergonha, tumores pequenos. Tumores pequenos. 3 centímetros, 4 centímetros, que se insinuavam atrás da cava. Me lembro de um caso que eu converti, que tinha 4 centímetros, ele tinha 90% do tumor atrás da cava. Chegou uma hora que, por medo de lesão, eu converti. Mas, em termos de tamanho, eu diria que 7, 8, 9, 10 centímetros seria o limite. Há casos que são fáceis, pseudocistos de 15 centímetros, você opera em 1 hora. É uma cirurgia fácil, o pseudocisto. É uma cápsula muito grossa, você vai por fora dela até tirar tudo. Mas eu diria que o número real não está muito longe dos 7, 8 centímetros. Eu diria que a gente pode ousar um tumor maior com a promessa para o paciente de conversão, caso seja necessário. A conversão, pulando para a terceira pergunta e não para a primeira, eu fazia a conversão com uma incisão subcostal. De muitos anos para cá, tanto em cirurgia renal como em cirurgia de adrenal, eu faço a conversão para hand assisted. Eu não converto para a cirurgia aberta, eu converto para hand assisted. Então, eu enfio a mão lá dentro, não preciso de aparelho nenhum, faço uma incisão de 7,5 centímetros, põe uma compressa, a mão, e geralmente o caso se resolve sem a necessidade da conversão para a cirurgia aberta. Sobre o preparo de Cushing, o preparo de Cushing o Cushing é uma doença que mais complica. É o paciente que corre mais riscos por cirurgia aberta, ou laparoscópica, ou robótica, ou de qualquer jeito. O Cushing é um doente depenado, é um doente depauperado, é o pior doente para se operar. Ele não tem músculo, ele não tem saúde, é um doente que caminha para o óbito, geralmente quando chega para nós. Então, o Cushing, ele exige uma equipe boa, um endocrinologista, não precisa fazer um preparo pré-operatório. A gente faz um intraoperatório. Dá 100 miligramas de flebocortide na indução da anestesia, 100 miligramas no final da anestesia, e pode dar 100 miligramas de 8 em 8, até que ele saia do hospital com meticortem 20 miligramas. Esses números que eu falei são os meus, mas há outros que usam 500 miligramas de flebocortide na indução. Mas não se admite você induzir uma anestesia hoje para o paciente com Cushing sem a hidrocortisona. Então, o preparo é esse, é pré-operatório. O preparo pré-operatório com inibidores da produção não é muito usado. Eu não me lembro nunca de ter usado no paciente meu o ketoconazol. O cetoconazol, por exemplo, que é usado por algumas semanas para preparar o paciente com Cushing para a cirurgia. Pessoalmente, nunca usei. Perfeito. Né? Lembrar que a hiperglicemia tem que ser corrigida, aquela coisa toda do Cushing, né? Mas as drogas realmente, tem uma outra droga, que é a metirapona também, que eu vejo na literatura, nunca vi ninguém usar essa droga na prática para preparar pacientes para fazer cirurgia para Cushing. Né? Então, agradecer a sua apresentação,
Vou pedir para o professor começar os professores, os debatedores agora a fazerem a discussão. Vamos começar com o Dr. Gilvan Neiva, que é o nosso grande mestre, que é de Goiânia, da Universidade de Goiânia, professor, para fazer seus comentários. Professor Gilvan, por favor. Não sei se ele está com o microfone livre para poder falar. O professor Gilvan está com a gente? Pede para ele abrir o microfone que está fechado. Professor Gilvan, por gentileza, abre seu microfone para a gente poder ouvir os seus comentários sobre a aula, por favor. Bom, o que a gente pode fazer também, vamos esperar ele abrir o microfone e vamos passar para o professor Mirandolino, então, já ir falando, e depois a gente chama o professor Gilvan novamente. Professor Mirandolino, por gentileza. Depois obrigado, eu consegui entrar aqui. Depois avisar para o professor Gilvan, no canto esquerdo inferior da tela, tem o microfone e tem o vídeo. Vamos ver se daí ele consegue entrar. Boa noite a todos. Professor Lívias, muito obrigado. E realmente sempre é uma felicidade ouvi-lo falar sobre uma das experiências que nós conseguimos adquirir graças à sua contribuição. Eu não tenho nada a mais a acrescentar, eu gostaria simplesmente de lembrar algumas coisas que nós passamos no Brasil de dificuldades e que foram superadas graças a contribuições de algumas pessoas, entre elas o Dr. Anwar Mitre e o senhor, no caso das publicações aí em relação à cirurgia adrenal. Como foi citado na apresentação, em São Paulo nós tínhamos o professor Marmo Lucon, excelente cirurgião aberto. E aqui em Porto Alegre também nós tínhamos o professor Luiz Rode, que dominava a cirurgia da adrenal. E nós tivemos que fazer um trabalho muito complicado, muito difícil, para conseguir ter casuística para poder operar por laparoscopia sendo urologista, porque estava na mão do cirurgião geral. Então, aquilo que aconteceu lá em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, não foi diferente. E, graças a Deus, hoje nós estamos com a casuística de aproximadamente 300 adrenalectomias operadas, também começando lá desde 94. E eu acho, então, que esse trabalho que foi feito lá naquela época teve um efeito benéfico, e eu não posso deixar de citar também a contribuição do livro que o professor Lísias fez naquele momento, foi lá por volta de 2000, que marcou, nós tivemos condições, e muitos dos brasileiros não sabiam falar inglês, o meu inglês é muito ruim, mas foi um marco para nós termos uma literatura em português que nos deu conhecimento e condições que a gente pudesse avançar. E fazendo alguns comentários sobre as técnicas, uma outra coisa que eu acho que foi bastante marcante também foi em relação ao acesso aos pacientes que tinham indicação de fazer retirada de adrenal e fazê-los, no caso que haja uma indicação bilateral, de fazer ao mesmo tempo. Isso também eu aprendi nas suas aulas e hoje é o que nós temos procurado fazer. Não é muito frequente, mas realmente a recuperação dos pacientes são muito melhores. Conseguimos também ter um índice de complicações que superpõe a essas que são lá do Japão e que o senhor nos mostrou aqui, é que nós também temos tido um número de complicações muito baixo e faz com que nós tenhamos, então, entusiasmo por fazer a via laparoscópica. Também tem uma certa dificuldade de aceitar a necessidade de utilizar mais recursos do que a própria laparoscopia. Eu acho que ela é suficiente para ter uma cirurgia minimamente invasiva e com pouco material, sendo uma cirurgia relativamente econômica e que está disponível praticamente a todos os cirurgiões que fazem laparoscopia. Então, eu concordo com a ideia de que é uma técnica, digamos assim, padrão ouro. Aqui em Porto Alegre, o cirurgião que dava suporte para a cirurgia de adrenal é o professor Michel Gagné,
que frequenta até hoje o serviço aqui da Santa Casa, periodicamente ele vem para cá. Então, atualmente, eu tive a oportunidade de, em 2 ocasiões, substituí-lo nos cursos de treinamento onde tinha cirurgia de adrenalectomia para ser feita, e eu acabei tendo a oportunidade de fazer. Numa delas, ele ficou preso no Chile, e, a partir dali, eu passei, então, a substituí-lo nos cursos. Mas é uma espécie de competição mesmo que nós temos aqui para manter esse tipo de cirurgia dentro da urologia. Eu gostaria também de agradecer ao professor Gilvan por ter dado continuidade a esse trabalho de educação continuada que nós começamos aqui no Rio Grande do Sul, foi em 91, e depois disso o crescimento desse nosso grupo, que hoje está se chamando de Cirurgia Minimamente Invasiva de Goiânia, que é esse grupo que nós criamos, e agora, com uma felicidade muito grande, o professor Gilvan delegou ao professor Tobias fazer a parte científica, e nós, então, darmos continuidade. E a pandemia teve uma influência muito grande, porque nos condicionou a fazer as reuniões através dessa nova tecnologia, que eu acho que veio para ficar. Então, eu gostaria de agradecer a todos por terem ajudado esse grupo e ter permitido que essa educação continuada, foi uma ideia lá do Guilherme, lá de Recife, para que a gente nos unisse e fizesse isso andar. E o doutor Tobias está realmente surpreendendo aí a gente com umas reuniões desse padrão que estão sendo realizadas hoje. Era só isso que eu tinha para comentar, e deixar, então, a oportunidade para os demais fazerem os comentários técnicos. Muito obrigado. Obrigado. Uma honra, professor, né? O senhor também é outra lenda. Hoje aqui é o Clube das Lendas da Laparoscopia, né? Os grandes mestres, né? Eu lembro de aula de todos vocês quando eu ainda era residente, terminando minha residência, quando o professor Roberto me orientava, e assistindo às aulas de vocês, o professor Lízias falando suprarrenal, de rim, né? O mesmo aulas de todos, né? Com muito carinho eu lembro disso, né? Professor, uma pergunta para o senhor. Se o senhor acha que precisa ter alguma fonte de energia, né, ultrassônica ou mesmo ligachur para a cirurgia de suprarrenal, se tem algum benefício? Nenhum. Eu diria que o Hemolock é um divisor de águas. A partir do Hemolock, a gente não precisa de mais nada. É claro que é um conforto você ter um bisturi ultrassônico. Ligachur nunca, mas um bisturi ultrassônico, às vezes é confortável. Mas eu, sinceramente, acho que pelo propósito de minimização de custos, nós devemos usar como descartáveis numa cirurgia de adrenal somente o Hemolock. Perfeito. Professor Mirandolino, pensa igual? Exatamente igual, é o mesmo pensamento. Eu acrescentaria o saco extrator, porque eventualmente a gente tem um risco de ter câncer, e colocando a adrenal dentro do saco para tirar de dentro da cavidade daria uma segurança maior para não ter risco de disseminar algumas coisas que a gente não gostaria. Mas concordo plenamente, eu utilizo só monopolar e o Hemolock também. Perfeito. Se o professor Gilvan estiver já com o microfone ligado, peço que ele possa fazer os seus comentários. Professor Gilvan? Talvez esteja ainda com alguma dificuldade de entrar. Vamos passar, então, para o professor Anuar. E aí, Clóvis ou Ricardo, manda uma mensagem para o professor Gilvan para ver se ele está com alguma dificuldade. Né? Ainda tem mais 3 comentaristas, dá tempo dele entrar com certeza. Talvez ele precise fazer a configuração do áudio no início, naquela página de início. Não, tudo bem. Professor, eu vou tentar ajudar. Eu vou entrar em contato com o professor Gilvan. Ótimo. Tá bom? Muito bom. Professor Anuar, tá nos ouvindo? Nos ouve? Muito bem. Eu quero parabenizar o Ulisses, né, por essa apresentação consistente, concisa, né? E a única coisa que me causa estranheza é a contraindicação em tumores, né, Ulisses? Porque a adrenalectomia laparoscópica
infinitamente mais delicada do que a cirurgia convencional. Então, eu não vejo, traduzindo em outras palavras, o risco de ruptura da cápsula da adrenal é muito menor numa laparoscopia do que numa cirurgia aberta. Então, eu não entendo por que existe essa contraindicação da cirurgia laparoscópica em tumores, exceto se o estadiamento patológico for um pouco diferente do estadiamento clínico. Mas fora isso, porque hoje a gente estadia muito bem os tumores com os exames de imagem que nós dispomos, né? Então, me causa estranheza, eu sei que a literatura não recomenda, mas eu acho que pode estar havendo um pouco de exagero nessa contraindicação. Ou será que tem algum dado a mais que contraindique de per si a cirurgia laparoscópica? Bom, em caso de suspeita de câncer de adrenal radiológico, a suspeita vem da radiologia, não vem antes de outra coisa, vem a radiologia. A polêmica que existe, e é uma polêmica, é de que, eventualmente, uma cirurgia laparoscópica, com o seu efeito aerosol, na insuflação de CO2, o efeito aerosol, que hoje está na moda falar por causa do Covid, você não deve operar ninguém com Covid por laparoscopia, nem para o robô, por causa do efeito aerosol, você pode contaminar não a sala, o prédio. Havia um conceito antigo, no começo da laparoscopia, de que alguns tumores, como particularmente tumor de ovário, carcinoma de adrenal, carcinoma de cólon, tumores que se prestavam à disseminação carcinomatosa pelo efeito aerosol, pela insuflação de CO2. Isso foi desmentido em cólon, isso foi mais ou menos desmentido em ovário, e em carcinoma de adrenal, os melhores trabalhos mostram que os resultados da cirurgia de câncer de adrenal aberta e laparoscópica são igualmente ruins, ou seja, uma incidência relativamente alta de recidiva local e uma incidência de carcinomatose. Então, eu acredito, sinceramente, como você, que a cirurgia laparoscópica não é inferior, ela é igual, mas é igualmente ruim. Então, qual que é a minha conduta pessoal? Para não ter que enfrentar uma recidiva local, uma carcinomatose e colocar em dúvida a técnica, eu prefiro fazer a cirurgia aberta, com retirada de adrenal, rim, cauda de pâncreas, baço, tudo mais. Eu acho que a grande chance do paciente que tem câncer de adrenal é na cirurgia. Então, eu não daria margem, como eu não dou uma margem, para um eventual equívoco. Mas eu defendo aqueles que fazem a cirurgia oncológica do carcinoma de adrenal, porque eu acredito, sinceramente, que ela não é inferior à cirurgia aberta e tem algumas vantagens. Os casos que eu operei sem querer foram bem. Mas, até hoje, eu sou daquele grupo conservador que acredita que a cirurgia do câncer de adrenal deve ser aberta. Interessante. Depois, eu vou pedir para que cada um que se manifeste possa... É uma enquete para saber se opera um câncer de suprarrenal ou não. Tem uma série de coisas que a literatura fala, tem casos de implante, tem uma última série europeia mostrando que o risco de recorrência local é 2 vezes maior. Então, assim, como padrão de tratamento, ainda segue a cirurgia aberta para câncer suprarrenal. Ainda que seja factível, precisa tirar com gordura em volta, precisa fazer uma linfadenectomia regional. Então, é uma cirurgia um pouco diferente e a gente sabe que quanto maior o tumor, mais a gente precisa mobilizar. E, às vezes, com a pinça laparoscópica pontiaguda, às vezes você pode ter uma ruptura do tumor e a gente sabe que para aberto laparoscópica, se houver ruptura do tumor, o prognóstico é muito ruim, né, para adrenalectomia por câncer. Né? Mas depois eu peço a todos que possam opinar e falar a respeito desse assunto controverso. Professor Gilvan conseguiu entrar. Tá nos ouvindo, professor?
Professor Gilvan? Eu vi a imagem dele aí, circulou a imagem, mas não estou ouvindo, acho que talvez ele não está ouvindo com o microfone. Ainda está tentando conectar. Tobias, tem uma pergunta que foi enviada aqui para o professor Lísias, chegou para mim pelo WhatsApp aqui, então, do Manda ver. O Alejandro, perguntando quais seriam as manobras para você abordar uma adrenal que esteja mais de 50% em posição retrocava. Tem algum truque, alguma sugestão do ponto de vista técnico para isso? É uma cirurgia difícil, também para cirurgia aberta. Não é fácil. Quando o adrenal cresce meio a meio, para dentro da cava e para fora da cava, e você vê na tomografia prévia, você vai lá, tal, não tem tanta dificuldade, você vai descolando devagarinho e tal. Não tem um segredo. Agora, eu tive que enfrentar essa experiência e num caso que cresceu totalmente retrocava, e eu, pode ser por covardia, preferi converter e não furar a cava por trás, que eu também já furei. Quando você fura a cava atrás da cava, você precisa começar chamando a sua mãe e chamando uma porção de gente para ajudar. O furo atrás da cava é terrível. E eu me lembro muito bem de uma conversão que eu fiz, que o tumor estava crescendo. Não, vai mais um pouco, vai descolando. Tem um descoladorzinho que você pode, com uma pinça especial, dar uma descoladinha mais leve. É um jogo de paciência. Posição da mesa, jogo de paciência e talvez um pouco mais de testosterona para tirar o tumor retrocaval. Tá certo. Né? Eu poderia dizer que já aconteceu comigo também. Né? Uma das coisas que você pode fazer é fazer um acesso interaortocaval, tentar dissecar do outro lado, porque às vezes a massa atravessa. Né? O Aníbal mesmo tem um caso que atravessa para o outro lado, ele levanta a cava, laçar eventualmente, você conseguir passar por baixo da cava, levantar o laço, ligar as lombares que estão ali. E uma outra manobra que pode ser feita é ligar as pequenas hepáticas, que a gente tem feito para trombo de cava nível 3, onde vai até o diafragma. Então, um pouquinho mais alto, você liga as pequenas hepáticas, você ganha mais uns 2, 3 centímetros acima da suprarrenal. É o que dá para fazer, mas é o que o doutor Lísias falou, morrendo de medo, já preparado para uma conversão, né? A lesão de adrenal retrocava é muito grave, o controle proximal está dentro do tórax, às vezes tem que entrar cirurgia cardíaca para laçar a cava intratorácica, então é de uma gravidade enorme. Então precisa ter muito cuidado e se achar que não progride com a cirurgia, sem vergonha nenhuma, converta. Tem mais alguma pergunta, Clóvis? Tem aqui outra, que é o seguinte: dado o pequeno arsenal terapêutico sistêmico e aos resultados ruins advindos da quimioterapia para carcinoma adrenal metastático, qual a opinião dos experts a respeito da cirurgia citorredutora, adrenalectomia ou metastasectomia nesse cenário? Eu não tenho nenhuma experiência. Eu não sei nem se eu acredito ou não, mas eu não tenho nenhuma experiência. Eu já vi um caso ou outro bom, até de um colega nosso urologista, mas eu sinceramente, eu não tenho conhecimento de que essa indicação tem uma base científica, pelo menos razoável. Não sei. Eu também não tenho conhecimento, não tenho experiência, e não sei se agrega alguma paliação, que seria uma explicação. Pô, vamos tentar paliar com algum sintoma. Nem isso eu acho que resolve. Né? A sobrevida é péssima com doença metastática, com os tratamentos, com radioterapia, com químio. Então, eu acredito que não há espaço, ao meu ponto de vista, para cirurgia citorredutora de suprarrenal. Né? Se algum outro professor quiser comentar também, fique à vontade. Será que o professor conseguiu entrar? Professor Gilvan, nos escuta? Estamos tentando aqui, Tobias. Estamos tentando. Tá, então, bom, o professor Anuar já falou. Vamos passar, então, para o professor Roberto agora. Meu mestre, meu grande mestre, minha inspiração. Professor Roberto, por gentileza.
seus comentários. Ô, Tobias, muito obrigado. Estão me ouvindo? Perfeito, professor. Pode apresentar. Beleza. Eu preparei aqui alguns slides que você tinha me pedido, e é para aprofundar essas discussões um pouco. Na realidade, a gente tem aí alguns que defendem a retroperitoneoscopia como vantajosa em relação à laparoscopia, assim como a robótica em relação à laparoscopia. Algumas situações específicas que o professor Lísia já contou, como feocromocitoma, Cushing, câncer. Existe uma meta-análise comparando robótica e laparoscopia, uma meta-análise do Massachusetts General Hospital e de alguns hospitais em Atenas, que levantaram estudos comparando a robótica e a laparoscópica, e, no final das contas, a robótica dura um pouco mais, tem um pouco menos de tempo de internação, mas, no fundo, não houve diferença significativa nas questões mais importantes, que são as complicações intra- e pós-operatórias. Não teve diferença de mortalidade nem de taxa de conversão. Com relação a esses estudos, a conversão da robótica ainda pode se transformar em laparotomia. Você pode fazer o acesso retroperitoneal também por robótica, com resultados clínicos semelhantes também à abordagem tradicional laparoscópica. As cautelas que o professor Lísias já falou em relação a câncer, existe um estudo multicêntrico escandinavo com 41 adrenalectomias. Liguei. Mostrando que, e agora? Mesmo nesses casos... Agora o meu som está ativado, lá embaixo. Oi, Gilvan. Mostrando que, nesses casos, também o resultado da... O meu som está ativado. Laparoscópica foi equivalente. Então... Existe essa contraindicação da cirurgia laparoscópica em tumores, exceto se o estadiamento Alô, Ricardo. Oi, posso concluir? Então, na realidade, o que eu aprendi... Muito grato por atenção. O que eu aprendi... Explica aí que eu tentei tudo certo, porque... Pessoal, estão me ouvindo? Tem telefone... Fora isso, a gente estadia muito bem os tumores com os exames de imagem que nós expomos, né? Então, me causa estranheza, eu sei que a literatura não recomenda, mas eu acho que pode estar havendo um pouco de exagero nessa contraindicação. Ou será que tem algum dado... Professor Noal, seu microfone está aberto. Que contraindique de per si a gravação. No caso de suspeita de câncer adrenal, radiológico, a suspeita vem da radiologia, não vem antes de outra coisa, vem a radiologia. Na realidade, é a gravação que está... É de que, eventualmente, uma cirurgia laparoscópica tem um efeito... Oi, Tobias. Provavelmente alguém está na live do YouTube. Está na moda falar então, por causa do... a live tem um delay, então tem que fechar a live do YouTube. Por causa do efeito aerosol,
Você pode contaminar. Porque aí é o professor Lísias dando a aula dele. Então, quando é assim, você não pode fechar o microfone de todo mundo e deixar só de quem está falando? Posso tentar aqui, peraí. Carcinoma de adrenal, carcinoma de colo, tumores que se prestavam à disseminação carcinomatosa pelo efeito aerosol. Fecha o microfone dos painelistas, com exceção do Dr. Roberto. Aí eu fechei o professor Gilvan. Então foi isso. É o professor Gilvan que estava na live. Melhorou? Melhorou, tá ótimo, tá perfeito. Então, eu quis... Professor Juliano, desculpa, mas agora já dá para começar a voltar... Não tem problema, depois a gente edita isso e acerta para deixar definitivo. Okay. O que eu quis trazer nesses estudos aí, nessa meta-análise e nesse estudo de tumor de câncer, né, metastático ou primário de adrenal, é que o que a gente sempre observou nesses 25 anos é que as indicações vão se ampliando com a experiência do que vai se desenvolvendo da técnica operatória, do próprio cirurgião, do próprio médico que está operando, e o desenvolvimento tecnológico. Hoje eu lembro da qualidade do material que a gente usava na faculdade, do ABC, no começo. Eu sei que muitas das conversões ou muito das dificuldades se deviam à qualidade do material, da ótica, da visão e das pinças que a gente usava. E, na realidade, se você tem um peritônio já muito operado, eu lembro, o professor Gilvan deve lembrar de um caso que nós operamos aí num dos primeiros cursos, que nós conseguimos entrar no buraquinho que não tinha aderência do peritônio, conseguimos fazer uma nefrectomia de um rim pequeno, uma paciente hipertensa, que tinha aderência em todo lugar. Então, nesse caso, a retroperitonoscopia, se você domina a técnica, ela vai ter vantagens. Mesmo esses casos de câncer aderidos a vaso ou com gânglios metastáticos, talvez a robótica possa ter alguma vantagem. A verdade é que o que a gente tem observado é que os custos tendem a diminuir. A gente, sem dúvida nenhuma, do mesmo jeito que eu acho que a robótica para um tumor intrarrenal ela é vantajosa em relação à laparoscopia. A laparoscopia, como o professor Lísias disse, ganha disparado da cirurgia aberta e, em boa parte dos casos, eu não sei se a robótica tem uma vantagem muito clara, eu acho que não, em relação à laparoscopia, para a cirurgia de adrenal. Portanto, eu acho que se você domina a técnica e você vai ter mais opção. Eu fiz uma analogia pensando aqui com carro, né? Uma coisa é você ter carro velho. Obviamente que o resultado de qualquer viagem vai ter grandes chances de ser desastrosas. Outra coisa é você ter um carro antigo, que não vai ter um desempenho, não vai ter uma performance como um carro que já tem um desenvolvimento aerodinâmico, enfim, mecânico, de suspensão, etc. Mas, eventualmente, eu lembro uma conversa que eu ouvi de um cara que falou que não tinha nenhuma limitação financeira. Eu assim, pô, quero comprar um carro, quero o melhor carro que tem. Pô, então compra uma McLaren. Só que quando chegou, eu falei, porra, mas não tem porta-mala. Então, eventualmente, o porta-mala pode ser mais interessante do que um carro de alta tecnologia. Eu lembrei também de uma situação, Lísias gosta que eu fale essas coisas, um livro que fala sobre a história da masturbação.
E no século XVIII, século XIX, a partir do Iluminismo, vários tratados tiveram em relação à masturbação, os efeitos deletérios da masturbação na saúde. E hoje em dia a gente acha isso ridículo, muita tinta, muito papel foi gasto por uma discussão absolutamente etérea e sem sentido. Eu acho que algumas coisas aí que a gente já discutiu muito, se faz 3 punções, faz 4 punções, se a laparoscopia vai ter uma punção a mais ou não, vai se perder no futuro, sem contar as possibilidades de novas terapias, como terapia gênica, etc. De qualquer maneira, eu queria agradecer demais a possibilidade de ter reencontrado vocês, reencontrado os amigos. Professor Gilvan, é um prazer enorme revê-los. A pandemia também tem coisas boas, essa é uma delas. O professor Anuar, professor Mirandolino, Lísias, Fujita está aí no grupo. Eu me sinto um privilegiado de ter tido esse momento junto com vocês todos, e hoje é mais um momento de muito mais gratidão de ter esse espaço, e agradeço o Tobias de ter lembrado de fazer esse evento e de me convidar. Era isso. Muito bom, professor. Eu acho que sua apresentação sucinta a respeito da suprarrenal e traz talvez a lembrança da discussão do acesso, né? Professor Lísias, quer falar a respeito de acesso extraperitoneal e, eventualmente, se acredita, já falou, mas acredita que a robótica tem alguma indicação precisa, que seja melhor que a laparoscopia em algum caso específico? Começando pela segunda pergunta, não há uma vantagem da robótica, nenhuma vantagem demonstrada. Ela é, no máximo, igual. Agora, com relação à via retroperitoneoscópica ou transperitoneal, a minha preferência é transperitoneal. E isso está mais na questão da mania do que da ciência. Porque, veja bem, nós, os pioneiros, temos muitas manias. Todos nós temos manias. E a minha mania é operar por via transperitoneal. E a de outros é operar por via retroperitoneal. Elas são, na literatura, igualmente detectáveis. Agora, na retroperitoneal não dá para fazer tumor grande. E na transperitoneal dá para fazer qualquer tumor. Então, a minha preferência é pela via transperitoneal. Mas eu reconheço e admiro muitos cirurgiões que operam quase que tudo pela via retroperitoneal, que permite uma margem mínima de erro. Na transperitoneal, você pode errar mais, mas na retroperitoneal, você não pode errar. Então, eu tenho uma preferência, quase uma mania de operar por via transperitoneal todos os casos. Muito bom. Eu, particularmente, tenho bastante experiência com retroperitoneal. Eu gosto de fazer retroperitoneal, mas para tumor grande, concordo que não dá. E essa é uma discussão que a literatura está começando a aparecer alguma coisa de vantagem da robótica para tumor grande, porque a pinça articula, porque a ótica entra, etc., e eventualmente pode ser um pouco mais fácil fazer tumor grande. E uma outra coisa que a literatura fala também é, na adrenalectomia parcial, a possibilidade de utilizar a endocianina verde para delimitar melhor o tumor, para poder deixar a parte normal com menos margem, ressecando menos tecido normal. São coisas assim, pequena experiência, relatos de literatura, mas para tentar vender a técnica robótica como alguma vantagem. Agora, eu acho que, não, como nos Estados Unidos é muito disseminada a técnica robótica, talvez os indivíduos não vai ter um Lísias Castilho, não vai ter um Mirandolino com uma experiência enorme de cirurgia laparoscópica, e vai ter, sim, indivíduos que vão fazer essa cirurgia por via robótica.
Isso é uma coisa que eu penso que no futuro vai acontecer. Eles vão aprender pouquíssima laparoscopia, os princípios básicos, e vão operar por via robótica, mesmo não tendo vantagens confirmadas com relação à laparoscopia pura. Estamos agora com o professor Gilvan, ainda bem. Professor Gilvan, o senhor nos escuta? Está me ouvindo bem? Perfeito. Agora é a sua hora, professor. Pode fazer seus comentários. Muito agradecido pelo convite. Eu me sinto orgulhoso e emocionado de participar, porque realmente nós todos, laparoscopistas, no passado, aguentamos muitos insultos, calúnias e até anedotas nas apresentações dos cirurgiões que só faziam cirurgia aberta. Como se nós não tivéssemos bom senso e com aquele monte de pincinha fosse transfixar o abdômen do paciente de uma maneira cega, de uma maneira absurda. Aqui em Goiás, por exemplo, o doutor vai te operar, ele vai furar seu intestino com aquelas coisas que ele vai entrar lá dentro. É muito pior para você, é uma loucura. Mas o professor Lísias nos ensinou muito, o professor Mirandolino, o professor Anuar. Eu, depois da residência do servidor, passei no HC e tive a oportunidade de conviver com o professor Gilberto Dias de Góes, professor Sami Arap, na uropediatria, a Milka. Aprendi muita cirurgia aberta com o professor Antônio Marmolucon, que me ensinou muita suprarrenal aberta, e depois o professor Lísias, com o professor Anuar Mitre, que deu o start e fez crescer essa área na medicina, tornando realmente, aqui no país, e com o professor Mirandolino Mariano, o gold standard em cirurgias da suprarrenal. Kelling, em 1901, que iniciou a cistoscopia, os cirurgiões abertos sempre mostravam o Jacobeus, em 1910, com aquele cistoscópio no abdômen, feito um louco, como se a laparoscopia fosse uma coisa absolutamente louca. Depois veio Klein, nos anos 90, e definiu bem a situação para um padrão ouro. Isso foi muito bom. Achei excelente a aula do professor Lísias, que definiu muito bem os adenomas funcionantes, o feocromocitoma, a hiperplasia micronodular, os mictomas, os tumores mais raros, metástases de pulmão, de ovário, melanomas, etc. Então, foi muito claro na apresentação dele, e baixos índices de complicações, pouca permanência hospitalar, baixo nível de transfusão. Como tem muitos residentes participando disso, eu vou me permitir a falar sobre a transperitoneal, que é muito tranquila, como o professor Lísias bem clareou, e aquilo que foi falado semana passada em próstata. Nós, laparoscopistas, temos que conhecer bem a anatomia, a fisiologia do órgão, a anatomia do órgão. Nós temos que saber, os residentes, como que é a suprarrenal direita, onde está, aonde desemboca a sua veia diretamente na cava, a suprarrenal esquerda diretamente na veia renal, etc. Saber a anatomia da gonadal. Desculpa, professor Tobias, eu estou falando essa coisa que todo mundo está careca de saber. Como trabalhar o ligamento triangular no fígado à direita para suspender um pouquinho, dar acesso naquelas massas maiores. E, quando é uma abordagem retroperitoneal, saber o que é o balão de Gaur, quanto se coloca, saber o que é o triângulo de Petit, como faz uma microincisão, entra com a técnica de Rasson, de escola, entra com o Gaur e afasta para você ter uma visão perfeita da cavidade. Laparoscopia não é aventura. O apresentador, o câmera, são os olhos do cirurgião. Então, precisa realmente ter uma harmonia. Não dá para inventar, não dá para poder ganhar muito tempo. Tem que ser meticuloso, ganhar milímetro a milímetro, segundo a segundo, mas o que interessa é o cuidado, é a responsabilidade, é o bom senso, fazer uma dissecção bem feita, cuidadosa, meticulosa, respeitando toda a estrutura, seguir os protocolos que já estão claríssimos na literatura mundial. E houve aí uma pergunta também sobre o tamanho de glândula a ser operada. O Henry publicou casos de 4 a 12 centímetros, e depois veio o Gaglia, que publicou casos de até 15 centímetros, e também tem um trabalho do professor Gill, na Cleveland Clinic Foundation,
e estudos em cadáver, fazendo abordagem de trocáteres transtorácico com abertura do diafragma para abordar grandes massas no reto peritônio. Então, existe toda essa sequência de estudos, de investigação, de tentativa de estabelecer protocolos. Agora, como o professor Lises falou, eu, pessoalmente, porque trabalho com ensino, eu tentei comprar o robô aqui há 15 anos. Recebi da Stores todo um documento que tive que fazer tradução juramentada, apresentar no Conselho Departamental, levar na reitoria, e finalmente foi arquivado. Depois que eu gastei com tudo, pelejei com tudo, para pôr um robô aqui na universidade, que ia atender a vascular, a neurologia, a urologia geral, foi arquivado, infelizmente. A gente sempre tentou aqui fazer as coisas com absoluta responsabilidade. Eu me sinto novinho, vou aprender robótica, estou esperando acabar esse Covid aí, esse Bolsonaro aí, entendeu? Vou aprender robótica, porque eu acho que esse país tem uma visão tremenda para o futuro, um crescimento violentíssimo, e com todos vocês fazendo. Eu estou de cabelinho branco, vocês estão vendo, mas eu estou ainda entusiasmado com a vida, com a tecnologia e com a ciência. A ciência acaba com a conversa fiada. Eu queria perguntar ao professor Anwar Mitri o que ele acha da crioablação para a cirurgia da suprarrenal, se ele já fez, se não fez, assim como fez muito bem crioablação em pequenos tumores renais. Se ele tem feito, ou se já fez, se indica, se não indica, etc. Perfeito. Professor? Não tenho experiência nenhuma, mas eu sei que os radiologistas invasivos fazem, mas a grande verdade é que os tumores benignos pequenos são acompanhados. E os tumores grandes, a ablação térmica não deve ser utilizada. Então, para esses tumores pequenos, é só o acompanhamento, né? E para tumores grandes, a termoablação, crio ou radiofrequência não devem ser aplicadas, né? Que exige uma quantidade grande de agulhas, encarece muito o procedimento, né? E, por outro lado, do lado direito, o adrenal está em íntimo contato com a veia cava, se bem que a termoablação em vaso de grande calibre, em virtude do fluxo, o risco de lesão é pequeno. Mas, enfim, tumores pequenos não se opera. Hoje, a maioria dos tumores de adrenais são só acompanhados, né? Como o doutor Lísias falou, os radiologistas já colocam de maneira enfática no laudo que características benignas, então não tem nem argumento para operar. E tumores maiores, sim, devem ser operados. E aqui eu gostaria de acrescentar, como já foi dito, a cirurgia robótica pode ser aplicada, mas eu também não vejo vantagem em relação à cirurgia laparoscópica. Talvez a grande aplicação da robótica seja em cirurgias reconstrutivas e não em cirurgias ablativas, como é o caso da adrenalectomia, né? Muito bom. Professor Tobias, como tem residentes, eu gostaria de fazer mais uma pequena complementação. Lembrar da boa irrigação da suprarrenal, que são descritos em trabalhos 27 a 30 vasos, que vêm diretamente da aorta, da renal e das frênicas inferiores. Eu sempre ensino aqui com residente. Eu não consigo, numa suprarrenal maior, operar só com monopolar. Nós precisamos ter o bisturi ultrassônico, o hemolock, todos os equipamentos necessários. Outra coisa, não dá para ter aventura com anestesista. Tem que ter oxímetro, capnógrafo, tudo isso. A pessoa tem que estar ligada. No caso de um feocromocitoma, preparar o paciente com piperazina alfa bloqueador de 2 semanas a 6 semanas de preparo, usar de 1 miligrama a 20 miligramas, dependendo do caso, do tamanho,
fazer os exames corretamente, identificar e preparar esse paciente no pré-op e ter as soluções colóides, plasma, sangue na sala para fazer com absoluta segurança e responsabilidade. Então, pelo critério de ter residentes, a questão do ensino prevalece. Nós estamos num webinar com excelentes professores que nos ensinaram tudo a vida inteira. Tudo a vida inteira. E nós devemos a eles tudo isso. Professor Roberto Vasuliano foi um dos precursores aqui, doutor Sidney, doutor Carvalhal, doutor Mirandolino, e eu, de coração, agradeço aos mais de 40 professores que deram sangue aqui durante muitos anos, para nós rompermos a barreira do ensino, a barreira do aprendizado, aprendemos com isso, ensinamos com isso, e estabelecer no Brasil uma nova rotina para os novos cirurgiões, para as novas gerações. Muito obrigado, professor Tobias, por sua excelente qualidade, dedicação, compreensão, conteúdo e uma capacidade extraordinária de organizar as coisas para todos nós. Muito obrigado, fico feliz e um agradecimento a todos, a todos. E, ultimamente, eu quero confessar aqui um agradecimento ao professor Mirandolino, que salvou a minha vida com a nefrectomia parcial de um tumor renal. Aqui em casa fazemos tomografia todos os anos, depois dos 60 anos, e eu achei um tumorzinho de 1,2 centímetros em mim. Ele fez uma excelente nefrectomia. E agradecer também o Áureo, que fez um estudo em 3D de excelência, que possibilitou uma cirurgia com perfeição. Muito obrigado a todos, de coração. Amo vocês. Caiu o celular. E estou muito feliz de participar, Tobias. Obrigado por tudo. Um prazer, o prazer é nosso, professor. Né? A mensagem importante que o professor deixou, que cirurgia do suprarrenal é uma cirurgia multidisciplinar. O Dr. Lísias colocou bem o preparo do endocrinologista, muitas vezes no pré-operatório cardiologista, indivíduos com feocromocitoma têm função cardiológica alterada, indivíduos com Cushing realmente têm uma debilidade de saúde muito grande. Então, lembrar disso, o anestesista é essencial. Lembrar que 10% dos feocromocitomas não produzem catecolaminas, os exames são normais e durante a cirurgia existe a tempestade de adrenalina e é letal, com risco letal, então tem que ter um anestesista, tem que estar com todas as drogas preparadas. Normalmente é um anestesista dedicado para cirurgias de suprarrenal, pelo menos no nosso serviço. A gente tem aqueles que realmente gostam de entrar nesse tipo de cirurgia, que a aventura é maior para o anestesista muitas vezes do que para o próprio cirurgião. Então, uma honra, professor, os seus comentários a respeito disso. Agradecer a participação. O senhor é o ponto de união desse grupo, né? E vou passar agora a palavra para o Marcos Flávio, que é o último comentarista desse webinar. Marcos Flávio de Fortaleza, que hoje é o nosso chefe da cirurgia minimamente invasiva da SBU Nacional. Uma honra ter o Marcos aqui para fazer os comentários. Opa, boa noite, Tobias. Está me ouvindo? Perfeito, Marcão. Manda ver. Consegue ver também o slide? Também. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Eu, inicialmente, queria agradecer ao Tobias. Eu me sinto extremamente honrado e lisonjeado em estar nesse webinar, nessa mesa com os pioneiros. Eu acho que ele foi bem generoso em me convidar. Quando ele me falou em 25 anos, eu voltei a 25 anos, eu estava aqui no meu primeiro ano de residência, enquanto os colegas já estavam nas primeiras laparoscopias no Brasil. Eu tenho ciência de que na nossa região a gente teve um pioneirismo, mas eu acho que eu represento aqui na mesa a geração que veio imediatamente após esses colegas. Aqui a gente está numa cirurgia aberta no primeiro ano, mas desde esse primeiro ano, em 1995, para os mais jovens, não lembra, a gente tinha os serviços, eu estava iniciando a residência em cirurgia geral ainda, os serviços eram totalmente divididos no país, e tinha a turma que acreditava na laparoscopia, tinha os outros que queriam que a laparoscopia não caminhasse. Bom, mas desde os primeiros pós-operatórios, tá? E a gente, como R1, era o que seguia o pós-operatório dos pacientes, ficou muito claro para mim que era importante
entender o que era laparoscopia e seguir nesse aprendizado, né? Não, isso ocorreu no mundo inteiro. É interessante que talvez todos, muitos não lembram, porque foi uma passagem mais dito a mim, mas todos que estão na mesa, de certa forma, me influenciaram, ou ensinando diretamente, ou inspirando. Depois, eu aprendi, as primeiras laparoscopias foram todas na cirurgia geral. Quando cheguei na urologia, no Hospital Geral de Fortaleza, como residente, ninguém ainda tinha desenvolvido a técnica laparoscópica, e eu digo, bom, a gente tem que trazer a laparoscopia para a urologia aqui também, e alguns casos foi que, ainda como residente do primeiro ano da urologia, né, na realidade R5, porque eu fiz 4 anos de residência em cirurgia, eu peguei o avião aqui, fui a Recife, em 1999, assistir um evento de endurologia e laparoscopia, em que o professor Lísias e o professor Mirandolino estavam presentes. O professor Lísias fez uma nefrectomia, um tumor pequeno, acho que ele era um tumor muito pequeno, tomou a decisão, fez, inclusive, eu me lembro muito bem do caso, fez transmesocólico esse caso, tá? Transcorreu tudo bem, isso em 1999. Ainda em 1999 também, e por uma casualidade, estava sentado do lado do Dr. Roberto Vaz Juliano, quando o professor Abu fez uma prostatectomia radical ao vivo, para um auditório lotado, durante o Congresso Mundial de Endurologia e Onda de Choque, e um dos comentários que ele fez, muito empolgado, é que para a geração que estava vindo não poderia se pensar no urologista sem a formação da laparoscopia. Bom, isso me fez ter mais certeza ainda. Eu iniciei as primeiras laparoscopias na urologia ainda como residente, tive a oportunidade de trabalhar com o professor Jacques Perrissat, no laboratório dele, inicialmente como aluno, depois como monitor durante o curso, ainda em Bordeaux com o professor Balanger, com o professor Gaston e com o professor Abu também em Créteil, e toda essa formação e ensino me fez com que a gente tivesse início à laparoscopia já nessa época, mesmo como sendo pioneiro na região, mas com um certo know-how do que o professor Gilvan falou, do treinamento, da prática, algo que ele insistia bastante. Eu tive a oportunidade de fazer parte do curso do professor Gilvan no corpo docente durante muitos anos, junto com o professor Mirandolino, com o professor Anuamito, todos, e era uma oportunidade de ensinar alguma coisa, mas sempre de aprender muito. Tá? Bom, eu fiquei por último, então eu acho que praticamente tudo foi falado sobre o tema. Eu vou rapidamente pincelar alguns pontos, né, sobre a abordagem transperitônica e retroperitoneal. Essa é uma discussão que existia há 25 anos, ela ainda persiste hoje, mas com muito menos ênfase. Na realidade, o que já foi falado, a experiência do cirurgião com a técnica que ele padronizou é o que vai determinar. As duas não conseguem, a gente não consegue mostrar uma superioridade em relação a essas duas técnicas. Um outro ponto que não foi muito citado, talvez por ser mais técnico, a posição dos trocáteres para todas as suprarrenalectomias. A minha experiência pessoal, eu abordo muito parecido com toda a abordagem que eu faço para as nefrectomias, tá? Seja nefrectomia radical, nefrectomia polar, praticamente os trocáteres ficam na mesma posição, mas há a possibilidade de colocar os trocáteres subcostais também. Bom, alguns outros pontos são interessantes. A cirurgia para o tratamento do feocromostoma é segura. Essa é uma discussão que era preponderante no final dos anos 90, no início dos anos 2000. Hoje a gente já tem certeza que sim. Eu vou comentar um pouco mais. E esses outros aspectos também. A gente vai comentar aqui nas próximas imagens. Isso aqui já foi comentado. A cirurgia laparoscópica, depois de 1992, tornou o padrão ouro. Talvez a cirurgia robótica tenha um papel, apesar de não ter mostrado desvantagem, mas não trouxe vantagens superiores, talvez em pacientes muito obesos e em tumores muito volumosos, em feocromostomas, por exemplo, exigindo uma menor manipulação, a gente pode ter alguma vantagem ou ter uma potencial vantagem. Então, para todas essas indicações, as suprarrenalectomias estão muito bem estabelecidas. Em relação aos tumores não funcionantes, que foi discutido também, devido ao risco de malignidade, a gente tem que menos de 2, tumores menores que 4 centímetros, apenas 2% vão ser malignos. A gente não vai operar pacientes com esses tumores, entre 4 e 6%, e nos tumores maiores que 6 centímetros, 25%.
Outras indicações são para tumores metastáticos em casos bem selecionados, em metástases isoladas de pulmão, rim, mama, melanoma e tumores do trato gastrointestinal. Aqui, nessa revisão da literatura, os autores trazem algumas contraindicações absolutas: coagulopatia, malignidade, tumores acima de 2 centímetros, isso mais pela dificuldade técnica, mas pode ser individualizado com a experiência e o caso, pacientes com riscos cardiopulmonares importantes. E contraindicações relativas, tumores grandes, e aí não está muito bem definido o que é esse tumor grande, obesidade e cirurgias abdominais prévias. Um slide que eu acho bem interessante, essa compilação traz que, entre o período de 2002 a 2011, um estudo nesse banco de dados, nos Estados Unidos, quase 60 mil suprarrenalectomias. E por mais que ela seja o padrão ouro, apenas 20% delas foram realizadas como minimamente invasiva. Um dado que me chama a atenção, tá, da adoção das técnicas. E um outro estudo interessante é que, entre as cirurgias que são realizadas minimamente invasivas, a laparoscopia convencional corresponde a 46% do caso. Nesse estudo específico, foram estudos que trouxeram centros de vários continentes, LES, 36%, mini laparoscopia, 8%, e a robótica, 11%, tá? Com pacientes operados entre 2008 e 2013. Esse estudo, esse gráfico é desse último estudo, mostrando a evolução, tá? E aqui, talvez um viés, 2 centros, um na Ásia e um na América do Sul, no Brasil, representado pelo nosso colega Aníbal, em Curitiba, que realiza um número maior de cirurgias por LES, talvez tenham alterado um pouquinho a estatística desse estudo, tá? Aumentando aí, que a gente vê em azul como LES. Bom, a cirurgia por feocromocitoma, eu tive a oportunidade de publicar ainda no início dos anos 2000, durante o período que a gente estava na França, uma série que mostrou a segurança da cirurgia por laparoscopia. E a gente também, no outro estudo publicado no Brazilian Journal of Urology, mostrou o que a gente tinha de alteração, tá, de catecolaminas. E essas alterações são muito bem determinadas. Esses tempos aqui, T0 é o basal antes da cirurgia, T1 após a intubação, T2, barotrauma pelo pneumoperitônio, T3, manipulação da glândula, e T4 após a ligadura da veia e T5 na recuperação. Mas, apesar dessa alteração significante do ponto de vista estatístico, as complicações relacionadas ao feocromocitoma e à cirurgia por videocirurgia, com a preparação adequada, com a equipe experiente, tanto na cirurgia como no anestesista, tem demonstrado um índice de complicação muito pequeno. Bom, para falar do que a gente foi comentado também de câncer, esse é um dos estudos que é uma meta-análise, em que aborda a cirurgia por câncer aberta e laparoscópica, e foi evidenciado a favor da cirurgia laparoscópica em dados operatórios um menor tempo de internamento. E quando se comparou os resultados oncológicos, tanto a taxa de recorrência, como o tempo para recorrência, como o câncer, a mortalidade de câncer específica foram semelhantes. Porém, nesse estudo, a taxa de recorrência com carcinomatose peritoneal foi maior para o grupo de cirurgia laparoscópica. Isso tem nos levado uma maior atenção, tá, para a individualização desse caso. Lembrar que esse estudo, na meta-análise, nenhum estudo randomizado. Todos foram estudos retrospectivos, tá, mas servem de alerta. O professor Lícias falou na aula, né, ele não indica, a princípio, doutor Anuar considerou que isso não é uma contraindicação absoluta, mas eu acho que o que a gente pode resumir é que a gente deve individualizar esse caso, mas fica de alerta que a gente pode ter uma carcinomatose peritoneal mais frequente nesses pacientes, principalmente grandes tumores com invasão de órgãos vizinhos à adrenal. Eu estou terminando para mostrar um outro ponto que eu achei interessante, é que os fatores de risco associados à cirurgia da suprarrenal, a gente tem que o volume cirúrgico tanto do hospital como do cirurgião é importante. E aqui, considerando um volume até modesto, uma cirurgia, 2 a 5 ou mais de 5 por ano, foram significativamente diferentes em relação ao resultado da taxa de complicação. Assim como a suprarrenalectomia bilateral tem mais complicações que a unilateral, e também os tumores malignos mais que o não maligno. Um outro dado que eu não trago aqui como slide é que foram comparados os resultados de cirurgiões gerais e urologistas,
e se avaliou os resultados são semelhantes, estão mais dependentes da experiência do cirurgião, seja cirurgião geral ou urologista com a cirurgia, do que com a especialidade em si. Sobre a cirurgia robótica, o professor Roberto Vaz Juliano já comentou, eu acho que ela é incipiente, ela pode ser utilizada, vantagens não são evidentes, tá? Talvez em pacientes muito obesos, grandes tumores, possa ter alguma vantagem. Bom, eu acho que eu talvez tenha ultrapassado um pouquinho o meu tempo, mas eu queria dar essa visão geral, acho que, como falei por último, tive a oportunidade de talvez a pretensão de fazer um pouco um resumo do que a gente comentou. Queria agradecer ao Tobias pela honra de poder participar dessa mesa com todos os pioneiros. Muito obrigado. Marcos Flávio. Estou lhe ouvindo, professor Gilvan. Pode falar, professor. Eu estava vendo aqui que informação a residente, é claro. À esquerda, aquele cuidado delicado com cauda de pâncreas, por causa do aspecto macroscópio da glândula e o pâncreas, evitar a manipulação, E o residente gosta daquela frase, Tobias, que você falou aí no final, 10%. 10% bilateral, 10% maligno, 10% com metástase e 10% extra-suprarrenal, né? Ou na cadeia mediastínica ou mesentérica. O tumor dos 10% da suprarrenal. Então, isso sempre cai na prova. Mas muito grato, Tobias, pela atenção. É um assunto muito legal, muito excitante e que tem muita coisa para se falar em uma hora, não dá. Mas estamos aí e foi um prazer participar. Foi um tremendo prazer participar. Eu que queria agradecer as palavras do Marcos Flávio, acho que pontuou bem os principais problemas. E para encerrar esta reunião, eu queria chamar de novo o professor Lísias para fazer os comentários finais dele, algum reparo que for necessário na apresentação do Marcos, ou algum questionamento para o nosso grupo. Professor Lísias, por favor. Eu agradeço a todos, aprendi muito com todos. E no início da minha apresentação, eu disse que eu devo muito a muita gente, mas eu devo um pouco mais à professora Noar Mitre, que merece o crédito de ter feito pela primeira vez a adrenalectomia laparoscópica no Brasil e ter sido o primeiro a publicá-la. Meus parabéns, o meu reconhecimento permanente. E muito obrigado. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário final? Alguma coisa a mais? Eu acho que foi muito proveitosa essa reunião. Queria agradecer a todos pelo brilhantismo, pelos comentários, pelo professor Lísias, a sua presença aqui. Para nós é muito importante que possa agregar, estar com a gente. Se o senhor quiser dar outras palestras, qualquer uma que o senhor quiser, só falar com a gente. Todos os outros colegas estão convidados também para organizar reuniões. Né? Convido a todos para a reunião da semana que vem, que é só sobre complicações. A gente separou as complicações em vascular, urinária, linfática, de acesso, pelo pneu peritônio. Eu acho que é interessante e a gente vai tentar dar um cunho mais prático para essa discussão. Muito obrigado a todos e boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Um abraço, obrigado. Um abraço a todos. Até logo. Boa noite a todos. Um abraço.